Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Blog este que completou agora, no dia 1º de janeiro de 2017, 6 anos em atividade. E para começar as comemorações, eu entrevisto hoje Fernando Guerreiro, que na verdade é Fernando Ferreira de Carvalho, né, Guerreiro? Enfim, atual presidente da Fundação Gregório de Matos, produtor, diretor teatral, radialista, está lá com Roda Baiana na Metrópole, não é isso? Enfim, a gente vai começar aqui um papo, tomara que vocês gostem. Eu desde já agradeço, Fernando, você por ter aceitado o convite aqui de participar do programa. Primeiro eu queria dizer que para mim é uma honra estar falando com você, né? E dar os parabéns, porque eu acho que 6 anos é uma trajetória. A gente não pode deixar de elogiar, porque as coisas hoje elas acontecem e desacontecem, né, numa velocidade impressionante. Então eu acho que você manter um blog durante 6 anos é uma batalha e é uma vitória. Então, em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui e parabéns pelos 6 anos. Pronto, eu falei logo no início que o Guerreiro é artístico, né? Em homenagem a Antônio Guerreiro. Esse negócio foi uma brincadeira, porque quando eu fiz o primeiro curso de teatro, lá se vão quase 40 anos, porque assim, eu vou dar aqui em primeira mão, em 2017 eu faço 40 anos de carreira. Do primeiro curso que eu fiz na vida, em 1977 no Gamboa, que não era Gamboa Nova, era Gamboa puramente, de Eduardo Cabuz, e aí eu fiz um curso de teatro lá. E quando eu fiz esse curso, quando o curso terminou, começou uma brincadeira assim, vamos criar nomes artísticos. O Cabuz adorava fazer isso, né? E tanto que na época, assim, Ilmara Rodrigues, Elígia, Fernanda Montenegro, Erlete, então assim, tinha uma coisa no meio artístico de trocar os nomes, para ficarem nomes mais sonoros, mais impactantes. E aí ficou aquela brincadeira, eu gostava muito do fotógrafo Antônio Guerreiro, só botar Fernando Guerreiro. Completamente, despretensiosamente. Gostei, pegou. Quando eu quis voltar para o nome original, não deu mais. E aí eu fiquei com essa dupla personalidade. Essa persona, né? Que não deixa de ser uma coisa interessantíssima. Eu não quis anexar o Guerreiro a meu nome nos documentos. Não tive paciência para fazer isso. Eu acho que às vezes é legal, porque acaba sendo uma brincadeira, né? Quem está aqui hoje é Ferreira de Carvalho, é Guerreiro, né? Uma dupla, o gestor está mais para Ferreira de Carvalho, talvez o artista esteja mais para Guerreiro, é uma grande confusão. Isso. E você falou aí de brincadeira, eu também vou começar brincando a entrevista, porque o nome do programa é Sem Edição, né? Tá. E quem acompanha um pouco a sua trajetória, quem ouve os seus pronunciamentos, tem a impressão de que sua vida sempre foi sem edição. Eu estou certo ou estou completamente equivocado? Totalmente. Eu tenho um grande problema na minha vida, que é justamente não editar. Eu já tive sérios problemas. Cada dia que passa, mais eu tento editar. Porque o não editar me traz problemas sérios. Por quê? Porque eu sou muito sincero e sou muito impetuoso. Eu tenho aí 4 planetas em Leão, ascendente em Leão, que traz uma reação muito rápida, né? Eu penso muito rápido, eu reajo muito rápido, eu respondo muito rápido. E isso, na vida política, é um desastre. É considerado uma das piores características. Então, foi uma das coisas que eu aprendi no serviço público. Ponderar mais, pensar antes de falar. E principalmente hoje, pensar antes de teclar. Porque a fala se perde. O que está escrito ganha um peso muito grande. Pode ser dado print aí, né? Então eu acho que a minha vida inteira foi muito... assim, eu acho que eu tenho uma dificuldade séria com a falsidade. Eu acho que ela não é uma característica da minha personalidade. Eu acho que eu sei jogar, sim, mas a minha sinceridade é sempre uma característica muito forte e às vezes isso pode me atrapalhar bastante. Sim, nesse sentido, Fernando, aquela confusão lá com a Câmara Municipal em junho de 2015 está totalmente... Isso já foi superado, porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha passado uma noite em claro, porque o Teatro Gregório de Matos iria inaugurar naquele dia. E eu fui dar entrevista ao Mário Kertz, com quem eu tenho muita intimidade. E quando você vai ser entrevistado por alguém que você tem muita intimidade, aí é uma loucura total, porque não tem censura nenhuma e não tem edição. Então eu acabei embolando um assunto com o outro, né, e acabei falando uma coisa que ganhou uma gravidade muito maior do que ela tinha. Porque o que eu quis dizer, na verdade, é o quê? Os editais tiraram a política de balcão. Essa, para mim, é o grande ponto positivo da política dos editais, que hoje em dia, inclusive, os editais estão sendo questionados, claro, normal, mas o que você vai botar no lugar? Porque aí não tem mais o favorecimento, o bilhetinho, entendeu? Ou ajude aqui, resolva esse projeto, resolva aquele. Não.
Hoje, inclusive o próprio artista, né? Alguns artistas também já me procuraram, entendeu? Assim, na tentativa de um favorecimento, na tentativa de uma, entendeu? Ajude aqui, tal. E na verdade é geral. Então, o que é o edital? O edital, eu quis defender que a política do edital dá mais transparência. Apesar de sempre gerar polêmica, é engraçado, né? Porque você se inscreve no edital e você não quer perder. E você sabe que você está ali concorrendo, muitas vezes são 10 projetos para uma vaga. Então, não se inscreva. E os editais da Fundação, por exemplo, todos eles, você tem um parecer para ler e ainda pode consultar a equipe, ainda pode consultar a presidência, ou seja, dentro desse tempo que eu estou aqui, eu não tive grandes problemas com o edital. O que eu tive, eu resolvi na hora, chamei a comissão, chamei os artistas, limpei a barra. Isso é bom, muito bom. E embora tenha seu nome ligado à cultura, né? Enfim, você é um ícone aqui da nossa cultura, nessa área teatral, enfim, você é economista de formação. Né? E assim, pode até parecer estranho, pô, Fernando, tão ligado ao teatro, à cultura, foi fazer economia, né? Eu vi algumas entrevistas suas, você falando que foi uma imposição até de sua mãe, né? Para que você não ficasse aí, enfim, que tivesse alguma coisa mais segura, mas eu tenho certeza que essa formação em economia te ajudou em vários projetos que você fez e ajuda nesta situação que você está atual. Completamente. Na verdade, o economista voltou. Eu diria assim, não só voltou não, ele sempre tem prêmio na minha carreira. Por quê? Porque assim, talvez eu tivesse feito a administração, eu acho que talvez assim, tivesse sido mais eficaz. Por quê? Minhas peças fizeram muito sucesso, além de elas serem peças interessantes, porque elas foram bem geridas. O gestor que está aparecendo agora há 4 anos não é uma grande novidade, ele é uma grande novidade no serviço público. Mas assim, por que as minhas peças sempre permaneceram em cartaz? Porque elas foram planejadas para permanecer em cartaz. Então isso aí já tinha um gestor, isso aí já tinha um economista. Então na verdade eu sempre tive essa dualidade. Eu sempre fui um cara que tem um lado artístico muito forte, mas que tem um lado administrador muito forte. Então eu nunca produzi nada na minha vida pelo simples deleite de montar uma peça. Né? Assim, eu sempre produzi produtos, espetáculos que além de serem espetáculos artísticos eram também produtos que poderiam permanecer em cartaz, que deveriam remunerar a equipe. Que, aliás, eu vou dizer a você que eu sinto falta disso hoje. O teatro baiano se desconectou um pouco. Vive de editais. E eu acho que isso é uma coisa que a minha geração conquistou. Eu venho de uma geração que conseguiu criar uma tradição de público na Bahia. De uma fase que você tem catedráticos, Apaió, Bofetada, Cafajestes, Hebe Alves fez um espetáculo chamado Homem Nu, que era um sucesso estrondoso. Luiz Mafuz fez várias peças, O Casamento Pequeno Burguês, Língua de Fogo, várias peças que lotavam, né, que as pessoas iam, lotavam casas e tal, e hoje você perdeu. Hoje você não tem grandes sucessos no teatro baiano. E isso é o que? Gestão. Se você quer fazer um grande sucesso, você não pode ter um elenco de 40 pessoas, você não pode ter um cenário absolutamente complicado, né? Ou seja, e você tem que de alguma forma comunicar. Ninguém gosta de ir para o teatro e sair se sentindo burro. Não entendi nada. Sim, e aí? Vai chamar a plateia de ignorante? Não vai resolver nada. Entendi. E você já adiantou aí pra gente, né, sua carreira lá em 1977, com Eduardo Cabuz, no Gamboa, enfim. E você é um diretor teatral premiado, né? Temos vários espetáculos, Abofetados, Afagestes, Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia. E aí você falou aí um pouquinho de teatro, Fernando. Eu tenho observado que os ensinadores daqui de Salvador, eles ficam fazendo às vezes mais do mesmo. Eu não sei se você concorda comigo. Por exemplo, a gente não vê outros dramaturgos sendo ensinados. O que você acha a respeito disso? Em cima disso, isso é uma matéria essa semana muito interessante no Jornal à Tarde. Aliás, Eduardo Zeda é a nossa grande representante na imprensa da Bahia, assim, eu adoro o trabalho dela, né, Eduardo? Ela vai fazer muita falta se ela deixar o jornal. E ela fez uma matéria interessante. Tem dramaturgo novo, sim. Tem uma galera nova entrando, o João Sanches está aí, Daniel Arcade está aí, certo? Então tem gente boa começando a escrever. E o que eu estou sentindo agora não é essa a questão. O que eu estou sentindo é que está se fazendo coisa demais. Então, assim, está se priorizando a quantidade e não a qualidade. Então, eu tenho diretor fazendo 10 espetáculos por ano, 15 espetáculos por ano. Então, a minha sensação é que está tudo mal ensaiado. As coisas estão entrando em cartaz sem estarem prontas. Um afã, né? Um afã de produzir loucamente. Não estou dizendo que tudo resulte em coisas ruins. Mas eu sou da teoria de que a gente deveria produzir menos, com mais qualidade.
e com mais cuidado. Então eu acho que o Teatro Baiano agora está vivendo uma pressa, um desespero de falar. Gente, fazer um espetáculo dá muito trabalho. Eu não sei como as pessoas estão aguentando fazer tanta coisa, entendeu? E o pior, essas coisas se perdem. Elas não ficam na memória do espectador. Elas não ficam na história do teatro. Elas vão se esvaindo. Então eu defendo uma redução dessa quantidade e um aumento da qualidade. Ok. E você já trabalhou também na TV, né, Fernando? Eu acho que a experiência mais marcante que as pessoas lembram foi o Arerê em geral. Foi, que eu considero um produto que eu não gostava. Eu acho que a gente, na época, não conseguiu acertar. Sim. Ficou um programa confuso. Eu tinha 2 apresentadores que tinham linguagem, falavam linguagens completamente diferentes. Flávia Mendonça e Jackson Costa, eles iam para lados totalmente opostos e ficou um programa desconjuntado. Entendeu? Eu considero a minha experiência nesse aspecto muito ruim. Não era um bom programa, não era um bom resultado e acabou ficando um gostinho assim de querer fazer alguma coisa em TV de novo, só que hoje eu já me desloco. Hoje eu já adoraria fazer TV como apresentador. Entendi. Não como diretor. Certo? Eu adoraria fazer um talk show, adoraria fazer um programa de entrevistas já do lado que o rádio me deu. Sim. Que é o cara, o apresentador, é um outro. E cinema e TV que sempre as pessoas me cobram, Fernando, você gostaria de fazer cinema e TV? Sim, mas eu sou apaixonado pelo ao vivo. Eu não gosto da mesa de edição. Eu não tenho paciência para a mesa de edição. Ficar horas repetindo uma cena, corta um pedaço, corta outro, olha, vazou uma luz, olha, a maquiagem não está boa, eu não tenho paciência. Eu não sou uma pessoa minuciosa, eu não gosto disso. Eu gosto do calor do ao vivo. Então eu adoraria fazer um pânico, eu adoraria fazer um programa de humor que fosse gravado direto, entendeu? Uma coisa mais suja, entendeu? Entendi. Mais esculhambada, mas fazer uma coisa detalhada, eu não teria muita paciência não. Quando você anunciou aí, né, enfim, você tem vontade de voltar a atuar como diretor artístico de teatro, né? Eu vi uma entrevista sua recentemente, você falando que agora em 2017 você vai voltar de qualquer jeito. E aí, já tem alguma coisa? Olha, eu devo recomeçar remontando, até como uma forma de chegar de novo, devagarzinho, né? Então eu tenho um projeto aí da remontagem de Abinho de Rosas, né, que foi um espetáculo muito marcante, foi o primeiro prêmio de Wagner Moura, né, em teatro. Ele foi montado há 20 anos atrás para abrir o Teatro Sérgio do Rio Vermelho. E agora a gente recebeu o convite do teatro para voltar, remontar, para comemorar os 20 anos do teatro. Então a gente deve fazer. Tem um projeto de voltar a trabalhar com Banda de Boca, que é um grupo que eu trabalhei muito tempo, que eu adoro. Tem um projeto também de eu ir para o palco, contar os casos da minha vida, isso ainda está aí, estudos de como é que vai ser isso, e a remontagem de Vixe Maria, que é um pedido geral da cidade, entendeu? Assim, de voltar, eu acho que aquele espetáculo ele é muito bom, eu considero uma das melhores montagens da minha carreira, entendeu? E ele mereceria, porque ele, na verdade ele ficou 4 anos em cartaz, e ele mereceria voltar para ter mais uma chance aí, e a Bahia está precisando de novo. Cadê os musicais? Cadê o humor? É muito sofrimento. Eu sei que o momento é complicado, mas cadê a ironia? A ironia tão política quanto o drama, quanto a tragédia. E eu sinto que o teatro está pesado. Não está desinteressante nesse peso, certo? Até para você dizer coisas, você tem que ser criativo. E às vezes tem espetáculos que caem num discurso insuportável. Sim, Fernando, só voltando a falar um pouquinho do Arerê, ele foi veiculado pela TV Bahia em 2001, né? Tá. E aí eu quero te perguntar o seguinte, ele foi gravado onde? No Teatro Vila Velha. No Teatro Vila Velha. E fazendo uma pesquisa, eu vi que predominavam lá atrações da Axé Music. E você sempre teve muito discurso da diversidade. Isso era uma imposição mesmo da empresa ou o que é? Olha, a gente tinha uma questão com a audiência. Entendeu? E era impressionante como a audiência caiu. Eu me lembro que eu levei Jorge Zara, se não me engano, só sabia, num programa, e foi um problema, porque a audiência caiu. Então não é que não fosse bom, mas era porque tinha um resultado imediato. Entendi. Hoje eu acho que já seria diferente, porque naquela época a gente estava no auge da gente, assim, estava estourada, então a gente tinha uma relação com isso muito forte. Hoje eu já acho que esse programa não funcionaria dessa forma. Ele já teria que ter a diversidade pautada, porque o baiano está muito ligado à diversidade. Agora, entenda que tem uma questão assim, TV aberta, tudo que é pop, é
Pop no sentido pop, não é MPB, é o pop, pop mesmo. E tem uma característica do pop também, que é tudo descartável. Né? Assim, é muito difícil você conseguir manter um pop, a não ser que seja um grande artista que se reinvente o tempo todo, mas a tendência é que ele vá, entendeu? Antigamente você tinha Aviões de Forró, hoje Aviões de Forró se desfez, já não é mais legal, entendeu? Hoje você já tem Marília Mendonça, até quando vai durar ninguém sabe, Wesley Safadão até onde vai ninguém sabe, entendeu? E aí você vai no sobe e desce eterno, né? Quem da Axé Music tem qualidade ficou. E eu destacaria, obviamente, Brau e Daniela e Ivete como cantora. Eu não gosto do repertório de Ivete. Eu acho o repertório de Ivete muito ruim, entendeu? Mas ela como cantora é excepcional, ela faz qualquer coisa. Tem um carisma impressionante, entendeu? Mas, assim, em termos de ousadia, é Brau e Daniela. E você e a equipe aqui da FGM, na Fundação Gregório de Matos, Fernando, já implementaram vários projetos que fomentaram a cultura na cidade, né? Nós temos os editais aí, Arte Todo Dia, Arte em Toda Parte, o Boca de Brasa, o selo literário João Ubaldo Ribeiro. Aí eu quero saber de você, quais são os planos para 2017 nas respectivas linguagens, por exemplo, artes visuais? Olha, a gente está estudando, assim, a gente não tem, na verdade, uma política específica para as linguagens. Porque o que acontece? A gente, na verdade, voltou, reestruturou, eu diria assim, a primeira temporada que eu estou brincando, né, foi de reorganizar. Agora a gente fez uma grande reestruturação da equipe para começar a criar. Então eu diria que essa segunda gestão, ela tende a perpetuar o que deu certo e tentar uma assinatura maior. O que é uma assinatura maior? Esse projeto foi da gestão de Fernando, ninguém fez antes, entendeu? Então a gente vai tentar ousar mais, tentar deixar mais... E isso é um projeto, é um processo de discussão que vai começar agora, né? De como é que a gente pega os editais. A gente já observou muita coisa dos editais. Por exemplo, como é que a gente transforma esses editais, por exemplo, uma característica dos editais que eu acho grave. As coisas, o que se chama de peça de edital, show de edital. Ou seja, 4 apresentações e acaba. Péssimo. A gente vai ter que achar um formato que esses editais tenham a possibilidade de perpetuar mais os projetos. Trabalhar com grupos que já têm uma história, trabalhar com espetáculos que possam durar, com projetos de artes plásticas, de cinema e tal. E uma outra vertente muito importante, né? A gente tem que continuar a invadir a cidade com apoio. Porque Salvador é muito mais do que Brotas e Centro. Sim. Ipituba e Rio Vermelho. Salvador tem uma área periférica imensa, eu não vou nem usar esse nome, e que precisa de suporte, e que tem muitas particularidades. Daí a ideia da gente criar os espaços Boca de Brasa, que já seria uma outra etapa do Boca de Brasa. Porque qual era a grande questão? Eu voltei com um projeto, incluí oficinas, e a demanda, foram 21 bairros, a demanda era: Fernando, a gente quer isso aqui o ano inteiro. A gente não quer uma visita de 15 dias. Então isso aí gerou essa ideia de transformar, ou seja, de cada prefeitura, bairro, ter um centro de cultura. Que vai servir para quê? Para você ter as oficinas, para os grupos ensaiarem, que aliás é uma coisa impressionante. Os grupos não têm onde ensaiar. É ponto de ônibus, é garagem, é sala da casa, então isso. E o que é mais importante, um ponto para os artistas se encontrarem. A importância do Centro Cultural de Plataforma naquela área é incrível. A importância do Teatro Solar Boa Vista, a importância de Jamila lá no Centro Cultural de Alagados, né? Essas pessoas, a Casa da Música de Itapuã, essas pessoas têm um poder de convergência muito grande, né? Então é espalhar essa experiência pela cidade e deixar que isso permaneça. Também tentar, quando eu reinaugurei o Gregório de Matos, eu pretendia transformar o Gregório num grande centro de produções musicais. Não consegui. Vou retomar esse projeto também. E continuar com a política de tombamentos, né? Vou tentar entrar com a educação patrimonial, que é uma coisa importantíssima nessa cidade, as pessoas entenderem os monumentos, entenderem a importância da preservação ambiental, né? O selo literário continua, os editais devem ser remodelados, né? E o Viva Cultura, que vai atender o mercado profissional, que é uma grande demanda do mercado profissional. Fernando, você está fazendo muita coisa por aí e tal, e a gente, é o Viva Cultura, que esse ano já entra em ação e que vai ser importantíssimo, porque vai aprovar projetos de valores mais altos, entendeu? E vai ser uma coisa fundamental para a cidade. Uma coisa muito engraçada, Raulino, assim, os projetos que a gente teve mais problema aqui foram os de valores mais altos. Não consegui entender, mas alguma coisa embola na hora da realização, na hora da prestação de contas. Não vou diminuir valor, mas eu quero entender que confusão é essa.
Outra vitória nossa, fazer com que os artistas entendam a necessidade da profissionalização, no sentido de saber fazer um projeto, no sentido de entender a importância de uma inscrição, entendeu? Da documentação, assim, é uma característica hoje. Claro que eu não vou exigir isso das sabadeiras do Recôncavo, sabe? Mas eu acho que normalmente havia uma resistência grande e hoje os artistas estão entendendo a importância disso, né? E claro que ainda tem uma demanda grande para a oferta. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter, mas eu tenho visto projetos excepcionais e eu fiquei muito feliz com o resultado dos editais que a gente fez até agora. Massa. Nesse sentido, Fernando, a Conferência Municipal de Cultura, que consta no texto da lei aqui da legislação de cultura, né, da Secretaria Municipal de Cultura de Salvador, obviamente, tem previsão de ser feita neste ano? Sem dúvida. Inclusive, mesmo que o Estado não faça, eu vou fazer. Porque teve uma solução de descontinuidade, né? Que a gente tinha que ter tido 2 na gestão anterior, só teve uma. Teve uma degringolação aí e não aconteceu, entendeu? E agora a gente quer fazer. E lembrar de mais uma coisa que é incrível, a desconexão. Nós temos um Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é, na verdade, a grande interlocução da sociedade civil com a gestão. Tivemos pouquíssimos inscritos para serem conselheiros. Teve gente que se elegeu com 1 voto, porque não tinha representante. E aí, na hora da conferência, todo mundo enlouquece e quer ir para a conferência. Faz aquele rebu todo, passa 3 dias, nada acontece. Mas a conferência é importante. Mas mais importante é, existe um Conselho Municipal de Políticas Culturais, de Política Cultural. E esse conselho se reúne todos os meses. Esse, na verdade, é o grande veículo, né, de relação, de diálogo da sociedade civil com a classe artística e com a gestão. E cadê? Mobilização quase zero. Então, para mim, qual é a grande questão da conferência? Para mim, ela funciona muito como um grande incêndio e resulta em muito pouca coisa. Então, assim, é importante ter a conferência? Agora, muito mais importante que a conferência é a mobilização dia a dia que não acontece. Mas já tem, assim, previsão de mês para acontecer? Isso deve ser segundo semestre. Segundo semestre. Toda a legislação de cultura, tanto a do Estado quanto aqui do município, elas falam muito do intercâmbio entre governo estadual e governo municipal. Como é esse diálogo da FGM com a Secult? Tem esse diálogo? Olha, eu tinha esse diálogo muito melhor com a Albino, não vou mentir. Esse diálogo na gestão atual é muito complicado. Sim, que é do Jorge Portugal. Exatamente. Eu tenho diálogos pontuais com o TCA, com a fundação, entendeu? Mas um diálogo institucional, secretaria e secretaria, praticamente foi extinto. Se você me perguntar por que, eu não sei. Mas assim, não há nenhum movimento nesse sentido. E eu também recuei. Porque assim, eu falava com o Albino praticamente toda semana. Se eu falei com Portugal 2 vezes, foi muito. Então assim, inclusive é muito grave isso, porque a gente está partindo aí para uma eleição em 2018 que vai praticamente virar um bavi. E isso é péssimo para a cultura, a meu ver, porque a cultura deveria estar acima disso. Não deveria entrar nessa guerra ideológica. Entendi. Tá? E eu percebo que, por exemplo, da minha parte, eu sempre estou aberto a diálogo. Não tem problema nenhum com isso. Agora, eu acho que tem algum ruído aí muito grave e que não está acontecendo bem. Entendeu? Está meio tumultuado. Foi ventilado aí recentemente que Juca Ferreira talvez assumiria Olha, Juca, acima de qualquer outra coisa, foi um excelente ministro. Ele fez um trabalho magnífico de estruturação da cultura no país. Eu não sei como seria a Juca na Bahia sem dinheiro. Vamos ver. Entendeu? Assim, como é que é, porque é outra coisa. Claro. Governo federal e tal, mas eu acredito que ele possa se virar e ter indiscutivelmente um nome. Quem vai dizer o quê? De Juca não tem. Entendeu? Seria excelente. Espero que ele abra o diálogo. Se ele entrar na picuinha, vai ser uma lástima. Só vou poder me lamentar. Vou continuar meu trabalho. Fernando, qual é a sua opinião sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, aí, conhecida como Lei Rouanet? Eu acho que a Lei Rouanet ela foi muito importante em um determinado momento da história. Só que ela hoje padece de problemas gravíssimos. O principal deles é o excesso a desigualdade na distribuição dos recursos. Que, aliás, se você observar, né, se você for fazer um desenho econômico do país, ele corresponde ao que a gente vive em todos os setores. Mas uma lei de apoio à cultura deveria caminhar no sentido oposto.
Porque o mercado empresarial tem como se segurar sozinho. E aí o que aconteceu? Ali virou uma muleta. Então, por exemplo, uma empresa, um banco, patrocinava diretamente o espetáculo. Na hora que ele pode patrocinar via lei de incentivo, ele, na verdade, assina um projeto que está pagando o governo federal. Sim. Então, isso é uma distorção. Se ele tem 100% de incentivo, que história é essa? Então, o governo patrocina direto. Então, na verdade, é uma coisa completamente equivocada, que o Ju, inclusive, já estava falando sobre isso. Né? Assim, na verdade, você tem aí uma distorção total. Porque as empresas usam como moleto marketing cultural, né? Exatamente. E de alguma forma elas também acabam apoiando projetos que interessam a elas. Então, teve uma fase em São Paulo que as biografias estavam sendo transfiguradas por conta dos patrocinadores. Então, falam de Rita Lee, mas não pode falar de droga. Cuidado com os cafazar de Elis. Ou seja, começou um processo de interferência nos conteúdos. Que eu não sei até que ponto foram esses espetáculos, mas eu vi muito comentário sobre isso, não tem nada concreto. Então eu acho que a Rouanet, na verdade, ela teria que ser uma lei de apoio à descentralização da distribuição dos recursos. Que é um cuidado que eu vou ter muito grande no Viva Cultura. Entendeu? É ter esse cuidado de apoiar projetos também que tenham esse caráter de ocupação das várias regiões da cidade. Não posso, entendeu? De grupos que venham de várias regiões da cidade. Porque senão a gente fica naquela roda. Quem tem, pega mais, e trava ali. Claro que a qualidade artística é importantíssima. Mas no dia que teve uma coisa chamada Festival Boca de Brasa, no Teatro Castro Alves, que foi um grande festival que eu realizei como resultado do Boca de Brasa, eu tinha artistas dos bairros populares junto com artistas profissionais. E que os artistas profissionais se assustaram quando entraram em contato com a qualidade. E aí no final uma produtora veio para mim e falou, mas são amadores. Eu digo, não são amadores. Eles são amadores porque eles não têm recurso para serem profissionais. Mas o trabalho deles hoje é profissional. O resultado é profissional. Então é preciso ter esse equilíbrio. Quem ouve Fernando na rádio Metrópole vê que você está sempre falando sobre a ausência de crítica na cultura, etc. E sobre assim, a dificuldade que uma pessoa tem de receber crítica. Eu quero saber de você se crítica virou ofensa pessoal no Brasil de hoje. Uma confusão, né, que se criou, por exemplo, eu mesmo às vezes coloco coisa no Facebook e a pessoa volta assim, por que você não gosta de fulano? Eu, gente, essa é a opinião. Eu não tenho nada contra a Cláudia Leite, eu acho que a Cláudia Leite é desafinadíssima. Que eu acho que, assim, gente, me desculpa, a cantora pode ser linda, o cantor pode ser maravilhoso, mas o mínimo que eu peço é que ele seja afinado. A não ser que ele seja um rapper, alguma coisa que não precise da afinação. Então, na hora que eu vejo o Cláudio fazendo aquela música de Led Zeppelin, naquele final do The Voice, eu quase pulo pela janela. Porque aquilo é uma coisa que deve ser criminal, ela deve ser presa. Entendeu? Então, assim, aí eu não tenho nada contra ela, ela nunca fez nada contra mim. Entendeu? Só que não tem uma pessoa para orientar essa criatura, meu Deus do céu. Ainda vai toda aquela comissão julgadora dizendo que lindo, são dementes. Entendeu? Então, assim, aí é que eu fico assustado. Sabe? Cadê a crítica? Muita coisa que se perdeu na música baiana poderia não ter se perdido com a crítica responsável. Hoje você ainda tem um Chico Castro que comenta, Eduardo Zeda comenta. Eu acho que é muito importante. E as pessoas não querem mais serem criticadas. Elas querem que aquilo seja sensacional o tempo todo, maravilhoso o tempo todo. Eu sempre procuro ter um olhar generoso. Por exemplo, foi muito engraçado, né, que recentemente eu entrei num choque muito grande com a Rocha. Com a Rocha não, com essa coisa meio sertaneja e tal. Eu voltei de viagem agora e vi o fim do Arrocha de lá, de Itacaré até Salvador. Eu disse assim, eu quero conhecer esse negócio. E há muito tempo eu não dou tanta risada. Porque tem um lado, tem duas coisas aí nesse movimento que são muito interessantes. Primeiro, as mulheres estão empoderadas. Elas mandam agora. Então as músicas, a maioria delas são elas esculhambando com os homens. Entendeu? Vai pra surra, você não volta aqui, vou quebrar sua cara, vou botar você pra fora. Então isso é um detalhe interessantíssimo, né? Não é um detalhe. Politicamente é uma coisa muito boa. Você sai daquele funk de quinta categoria mandando mulher raspar álcool genital no chão, para a mulher dizer, sai daqui, não quero mais você, quem manda na minha vida sou eu. Isso é uma evolução que tem que ser destacada, né? E tem um detalhe assim, ela faz uma associação muito grande com Amado Batista, Valdir Soriano, que era um artista que eu adorava. Então, claro que tem letras tenebrosas, assim, quanto construção, as frases são maiores do que a média, é um horror, mas tem músicas engraçadíssimas. Então eu acho que a crítica poderia ajudar muito nisso aí, mas isso perdeu o fio da meada. Eu queria muito que voltasse. Eu acho a crítica saudável quando ela não é preconceituosa.
quando ela não é ideologicamente comprometida. É uma crítica técnica. Aí eu gosto muito. E essa ausência de crítica, Fernando, eu observo que isso para o futuro não vai gerar documentos mesmo para pesquisadores, né? Porque tem gente que pesquisa assim na cultura e a França daquele livro, hoje em dia, para fazer o livro, vai ter maior dificuldade. Exatamente. E como reverter isso, na sua opinião? Voltar de novo. Hoje você já tem alguns blogs aí que estão com críticos e tal, mas assim, ainda não virou um grande boom. Entendi. Então você precisa trazer de volta, não é nem para os jornais só, para os blogs. Ocupar de novo. Agora, o que acontece? Criou-se um lobby hoje que se uma pessoa fala mal de determinado artista, ele pode entrar lá no blog dizendo não dou mais nota aqui, não falo mais nada. Então é uma coisa, um poder que se ganhou aí que eu acho que vai baixar a bola. A gente já está encerrando, Fernando, mas eu quero saber de você, a gente está aqui na Fundação Gregório de Matos, Tá. né? Como é presidir uma fundação que já teve Gil aqui no comando? Como foi isso para você? Olha, eu sempre disse não a cargos públicos. E dessa vez, quando eu percebi o caos em que isso aqui estava transformado, ou melhor, não era nem o caos, porque o caos até é bom, né? Era o nada. Isso aqui estava transformado em nada. Os artistas não lembravam mais que existia a prefeitura. A classe teatral, a população de Salvador não sabia nem que existia isso aqui mais. Então eu vi isso assim, aí Luiz Mafuz me disse uma frase que foi fundamental para eu aceitar. Fernando, uma gota d'água no deserto é uma revolução. Aí eu falei, porra, como é que eu entrei aqui? Humilde. Eu entrei aqui puxando o freio. O que é isso? Isso aqui eu não sei. Eu vim aprendendo gradualmente. Então eu não botei ninguém para fora, eu não vim para cá sapateando, dando show, dizendo que eu sou isso, aquilo, não. Eu vim humilde e quieto. E fui construindo passo a passo um projeto aqui dentro. Devagar, exercitando uma paciência que eu não tenho, porque eu sou completamente acelerado. E aqui para mim foi um exercício oriental de paciência, porque eu não posso passar por cima da burocracia, porque depois eu vou ser preso, ou então eu vou ficar respondendo processo o resto da minha vida e não tenho o menor interesse em ficar velho de tribunais, né? Realmente seria uma velhice lamentável, né? Então, assim, eu fui remontando isso aqui e hoje tenho um orgulho de dizer que, graças a uma equipe, tanto interna como da própria prefeitura, a gente conseguiu colocar a Fundação de novo no mapa da cidade. Então, hoje, eu tenho já as pessoas acreditando que esse projeto existe, que isso aqui está funcionando. Então, é um orgulho muito grande e é um prazer, sabendo que quanto mais eu avanço, mais eu tenho que avançar, porque as pessoas vão querer mais. Então, na hora que eu topo começar uma segunda gestão, né, porque eu não sei assim, eu não digo a você assim, eu vou ficar aqui 4 anos, não sei o que vai acontecer. Né? Agora eu abro, a primeira gestão, assumi um compromisso de 4 anos. Agora não, agora eu estou, deixa a vida me levar, entendeu? Para ver como é que a coisa vai acontecer. Né? Mas eu tenho que avançar. Eu tenho que batalhar, apesar da crise que está aí, apesar da falta de recursos, porque na hora que acontece isso, a cultura vai logo embora, né? Corta logo tudo. Sim. Então, é através de soluções criativas e principalmente dialogando. Eu não deixo de atender ninguém, eu não deixo de receber ninguém. Se eu não atender, alguém vai atender rápido. Eu ando na rua, outro dia foi engraçado, a pessoa me perguntou, Fernando, você anda na rua? Eu falei, eu sou algum doente mental, vou deixar de andar na rua? Sim, é porque assim parece que tem uma coisa muito engraçada, né? Assim, o poder nunca me apaixonou. Ele me apaixona enquanto possibilidade de realização. Se esse poder me dá armas para eu poder realizar, eu quero mais a poder. Agora, para desfilar, para ficar me escondendo, entendeu? Não mudou nada na minha vida está exatamente a mesma. Eu estou trabalhando muito mais, sem dúvida. Agora, eu continuo fazendo tudo que eu fiz a vida inteira. Vou morar na mesma academia, vou para o cinema, ando daqui pela Avenida 7, hoje mesmo eu fui almoçar no Lapa, voltei pelo meio dos Camelô, me divertindo horrores, entendeu? Eu não vou ficar recluso, andando de motorista para cima e para baixo, entendeu? Me escondendo. E esse diálogo, claro que muitas vezes as pessoas são inconvenientes, me pegam no meio da rua para me falar de projeto, entendeu? Eu digo assim, não, vá na fundação, calma, vamos conversar depois. Mas eu não posso. Então, isso aqui é uma instituição pública. Meu patrão é o público. Então eu não posso, obviamente, não entender isso. E aí, se eu não atender alguém, muitas vezes o artista ele não quer só a grana, ele quer apoio, ele quer entender como é que aquilo pode. Então eu posso dizer, eu não tenho grana, mas quem sabe se você não pode ir aqui, ali, entre de tal, ele dá uma pauta de graça, entendeu? Então é esse o aprendizado, né? É você receber bem
e passar a maior verdade possível em informações. Porque a partir daí você vai conseguindo dialogar, né, e vai conseguindo avançar bastante. Sim. E como é que uma pessoa que tem dificuldade de delegar se adaptou no cargo de gestor? Porque você tem. Não tem. Não. Aí é que está. Eu sou muito exigente. Mas eu não tenho dificuldade de delegar. Porque eu tinha visto na entrevista. Não, assim, há um tempo atrás. Isso não, eu acho que hoje assim, eu já estou muito mais. Porque eu tenho eu joguei um tarô agora no início do ano, foi no final do passado, né? Eu fui para Itacaré, descobri um tarô para Itacaré. Aí estava lá de bobeira, eu falei, vou lá. E ele falou uma coisa assim, Fernando, você precisa ser mais paciente com as pessoas. Porque como eu tenho muita velocidade, eu me dou muito bem com o maluco. Os acelerados, assim, eu adoro a gente autoritária, eu adoro a gente mandona, entendeu? Assim, eu me dou muito bem com os atacados. Os lentos eu quero enlouquecer. E às vezes o lento é importante em alguns aspectos da vida, entendeu? Então a minha questão de dividir ou não, de delegar, delegar é ter resultado. Porque se eu delego eu não confio, eu delego e vou fazer junto. Ele chamou outra pessoa e tal. Então na hora que eu consigo montar uma equipe que eu confio, entendeu? Aqui, por exemplo, na fundação, cada vez mais eu tenho essa equipe que eu conheço e tal. Então deixa lá, resolva. Entendeu? Mas às vezes tem os mais lentinhos. Que aí você tem que ir, fulano já fez isso, faz parte. Sim, o nome do poeta que dá nome aqui à fundação é Gregório de Matos Guerra, né? Que tem até uma coincidência aí, que você é guerreiro e ele é guerra. Aí, para encerrar, eu vou fazer uma brincadeira com alguns versos bastante conhecidos de Gregório de Matos. Eu quero que você complete, né? Obviamente diferente daquilo lá que ele colocou. Que falta nesta cidade? Ética e dignidade. Que mais possua desonra? Que mais possua desonra? Não saberia responder. E falta mais que se lhe ponha? Dignidade, honra, avanço e criatividade. Pronto. Fernando, muito obrigado pela entrevista. A gente conclui aqui e até uma próxima entrevista sem edição. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou entrevistado por várias pessoas. Eu tenho que dar o feedback de que foi uma das entrevistas mais inteligentes que eu já fiz. Então, tenho que dar os parabéns aqui ao Dr. Raulino. Muito obrigado. E ele botou para quebrar e fez uma entrevista maravilhosa, porque às vezes você fica no bate e volta, dá vontade de chorar. E o homem aqui é competente. Sem edição.